Olá, turma! Como vocês já sabem tudo sobre os componentes do sistema imunológico, nós vamos ver como eles atuam, em que ordem eles funcionam, né, para responder a um agente estranho no nosso corpo, ou seja, para responder a um antígeno. Para isso, nós vamos falar sobre os tipos de imunidades. Praticamente, nós temos duas respostas para esse agente agressor. Então, nós temos uma resposta que é inespecífica, ou seja, serve para qualquer coisa. Então, se entrou um vírus, serve. Se entrou uma bactéria, serve. Se entrou um fungo, serve. Se entrou um agente físico ou químico, também serve. E temos uma resposta que é bem específica, a resposta elaborada. É a última resposta que a gente vai ter. Se nada funcionou aqui, nós temos que ter um plano de guerra mais bem elaborado, que a gente chama de resposta específica. A resposta inespecífica também é chamada de imunidade inata. E para combater o agente estranho que entrou na gente, ou o antígeno, né, que entrou na gente, nós temos o combate que a gente chama de combate inicial ou primeira linha de combate, e nós temos um combate que é o secundário, ou também chamado de segunda linha de combate. Na primeira linha de combate entrou um agente estranho em mim. O que vai me proteger na primeira linha de combate? Então, a resposta imunológica começa com o quê? Começa com as barreiras naturais, que a gente já falou, mas eu vou recordar novamente. Então, as barreiras naturais, para quem não lembra, a pele é a principal barreira natural. Mas temos as mucosas, as secreções, o nosso a microbiota, ou seja, a nossa flora natural, movimentos que o nosso corpo faz, como peristaltismo, por exemplo, vômito. O vômito é um tipo de barreira de primeira linha que tenta retirar aquela coisa estranha que entrou em você. Então, come alguma coisa estragada para ver se você não tem vontade de vomitar. O nosso organismo quer tirar aquele corpo estranho de alguma maneira. Então, por exemplo, o vômito, né? Ou uma diarreia, enfim. Já na segunda linha, o combate já vai ser chamado de quê? De inflamação. Lembra? A primeira resposta do nosso sistema imunológico. Então, se a barreira natural falhou, vamos supor, você está com um corte na pele, então sua pele não está íntegra. O micro-organismo entrou pela sua pele, mas também pode ter entrado pelo nariz, pela boca, enfim. Nós sabemos que temos micro-organismo para tudo que é lado. Então, se não funcionou a sua barreira natural, nós vamos ter a primeira resposta agora do sistema imunológico propriamente dita. E aí a gente vai ter a resposta que a gente chama de inflamação. Quem atua nessa segunda linha de combate? As células fagocitárias, que a gente já falou na outra aula, né? Lembram? Aquelas células que fazem a fagocitose, que elas englobam aquele corpo estranho e tentam digerir, né? Então, temos os neutrófilos, que são as primeiras células que tentam combater tudo. Se falhar, vai vir os monócitos, e aí sim que vai vir os eosinófilos, os basófilos, dependendo de qual organismo que está entrando dentro do seu corpo. Se for um parasita, é lógico que os eosinófilos vão estar ali atuando para fazer a fagocitose. Bom, temos também substâncias antimicrobianas, que as nossas células produzem bastante coisa para tentar matar. Temos o complemento, que é uma proteína que nós vamos falar daqui a pouquinho. E por fim, temos as altas temperaturas, ou seja, a febre. Então, a febre não é uma coisa tão ruim assim, porque quando o nosso corpo indica que está com altas temperaturas, indica então que você tem alguma coisa de errado, alguma coisa entrou dentro de você e que está te fazendo uma inflamação. Então, a febre é muito importante, porque quando a gente tem febre, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. É lógico que a gente não pode deixar o nosso organismo com temperaturas altas a todo momento, porque senão nós também vamos destruir as nossas proteínas do corpo. Então, a gente tem que combater a febre, mas é muito importante que, se tiver a febre, indicar como um sinal de que algo está errado. Bom, se a primeira linha de combate falhar, a segunda linha de combate falhar, você lembra, né? Se a primeira linha aqui, inflamação, falhar, quem que vem? A infecção. Então, quando chega a infecção, nós vamos ter que entrar numa terceira linha de combate. E esse combate tem que ser uma coisa mais específica, mais bem elaborada, porque falhou um, falhou dois, e agora vamos ter aqui
o último jeito de responder a um agente agressor, senão a gente pode até morrer, não é assim? Então, neste caso aqui, nós temos uma resposta específica, também chamada de imunidade adquirida. Tá vendo? A gente vai adquirir esta resposta. Não é uma coisa que serve para todo mundo. É somente quando a gente entrar em contato com aquele antígeno específico que nós vamos conseguir fazer uma resposta específica também. Então, nessa terceira linha de combate, nós vamos ter uma resposta que a gente chama resposta imune humoral, e como eu falei na outra aula, toda vez que a gente tem resposta imune humoral é porque tem o quê? Produção de anticorpo. E quem produz o anticorpo? O linfócito B de bola, né? E também vamos ter uma resposta celular. Mas essa resposta celular aqui é diferente dessa. Essa daqui tinha um monte de células que faziam a fagocitose. E essa aqui? Essa daqui são células que ficam estimulando outras células, ou chamando estas células, ou ativando células a produzir anticorpo. Então, quem são elas? Então, são os linfócitos, principalmente o linfócito T. Então, quanto aqui a gente tem células fagocitárias, aqui a gente tem as células linfocíticas, então os linfócitos T. Bom, começando com a imunidade inata, essa resposta aqui é aquela resposta imediata. Entrou um agente estranho no teu corpo, a gente nem sabe o que é que entrou no teu corpo, se foi vírus, se foi bactéria, o que foi, mas o nosso corpo tenta responder contra esse agente agressor, ou contra esse antígeno, né? Então, essa resposta, ela não é específica, né? Não é para um único antígeno. Ele funciona para todos os antígenos. Então, a gente vai fazer sempre a mesma resposta, seja para bactérias, para fungos ou para vírus, para qualquer coisa. Então, sempre a gente vai fazer o mesmo tipo de resposta. Então, esse tipo de resposta aqui não vai resultar numa memória imunológica. A gente não vai guardar qual é o segredo para matar aquele agente patológico. Nós vamos tentar matar e acabou. Entrou uma farpa no seu dedo, vamos tentar tirar. Entrou uma bactéria, vamos tentar tirar. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, aí a gente vai ter que ter uma resposta mais elaborada. Então, esse tipo de resposta à imunidade inata serve para qualquer reação que ocorre no nosso corpo. Então, qualquer corpo estranho que entrar é a primeira resposta que a gente vai ter. Bom, como eu falei, na linha de combate de primeira linha, né, nós vamos ter primeiras barreiras naturais. Eu já coloquei lá para vocês alguns exemplos de barreiras naturais. Essas barreiras podem ser físicas, químicas ou biológicas. Então, por exemplo, pele é física, está impedindo que entre para dentro do seu organismo. O ácido clorídrico do seu estômago é química. Nós estamos usando alguma coisa química para matar a bactéria, o pH da vagina, por exemplo. E nós também temos as barreiras naturais, biológicas, como é o caso do nosso microbiota, né? Então, a flora bacteriana, que faz aquela competição com as bactérias de fora, que evita que elas se instalem na nossa pele. Então, a nossa própria flora bacteriana. Bom, depois nós temos as células fagocitárias, que nem iremos falar hoje, né? Porque já falamos na aula passada. São aquelas células que fazem a fagocitose. E nós vamos ter também o complemento. O complemento é como se fosse um anticorpo, só que um anticorpo inespecífico. Ele não sinaliza para um determinado antígeno, ele sinaliza para qualquer coisa que apareça na vida dele, né? Então ele se liga, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, imagine aqui que é a membrana plasmática de uma bactéria, olha aqui os lipídios, camada bilipídica, né? Ele se liga na membrana plasmática da bactéria, por exemplo, né? O complemento é uma proteína. Ele vai se ligar aqui e, ao se ligar, ele sinaliza ou para vir os anticorpos e grudarem nele e fazer uma ação mais efetiva, ou mesmo para as células fagocitárias serem sinalizadas para chegar nesse local. Então, eles grudam aqui. E se tiver com anticorpo com outra célula, eles podem criar o quê? Uma lise da célula. Então, imagine aqui, ó. Aqui, imagine que era uma célula que tem a membrana da bactéria e eles conseguem criar uma lise, ó, eles fazem um buraco. Fazendo um buraco, entra fluido, sai fluido, a bactéria acaba morrendo. Então, o sistema complemento ele é muito importante. Nós temos cerca de 20 proteínas específicas para essa ação antimicrobiana, né? E serve justamente para sinalizar
aquele corpo estranho para que outras estruturas do nosso sistema imunológico resolvam o problema, seja as células fagocitárias ou seja o anticorpo. Bom, na imunidade adquirida, como a gente viu, nós temos dois tipos. Uma imunidade adquirida celular, que nós não vamos falar hoje, porque a gente já falou, ela é composta pelos linfócitos T de tatu, e aí vocês viram na aula passada que nós temos o T citotóxico, o T helper, ou ajudante, ou auxiliar, né? Então, nós vamos ter os linfócitos T, que vão ajudar a estimular as outras células ou até mesmo estimular o linfócito B de bola a produzir o anticorpo. Mas a imunidade adquirida celular não iremos falar hoje, nós vamos dar ênfase a quem? Ao anticorpo, a resposta humoral, né? Então, uma imunidade adquirida humoral. Sempre que eu falar humoral é porque está tendo produção de anticorpo. Bom, para produzir o anticorpo não é uma coisa assim imediata, igual na imunidade inata. Para produzir uma proteína, o seu corpo leva um tempo, primeiro para reconhecer aquele corpo estranho, fazer uma... Lembra aquele negócio que eu falei? Chave, fechadura? Então, fazer o reconhecimento, produzir um anticorpo adequado que se ligue àquele antígeno. Então, para tudo isso, para a produção de um anticorpo, nós temos um período de tempo. Então, a resposta demora para chegar. É por isso que existe aquela outra imunidade que tenta combater ou ficar segurando os patógenos para que o nosso corpo consiga produzir o anticorpo. Então, essa é uma resposta máxima, né? Então, como o anticorpo é gerado? O anticorpo é gerado quando nós temos um antígeno bem específico e a gente consegue produzir o anticorpo. Então, vamos ter anticorpos para vírus, da hepatite A, hepatite B, coronavírus, se entrar em contato, sarampo, bactéria X, bactéria Y, enfim. Nós vamos criar um anticorpo para cada antígeno que a gente entrar em contato. Não sei se vocês lembram do anticorpo, ele tem aquela forma em Y, e nas pontas nós vamos ter o encaixe. E aí o antígeno se encaixa para que o anticorpo tenta lisar ou destruir aquele antígeno. Então, toda vez que a gente produz um anticorpo, nós vamos dizer que nós estamos fazendo uma resposta de memória. Aí sim, se um vírus novamente entrar e for o mesmo vírus que eu criei o anticorpo, eu não preciso esperar aquele tempo enorme para produzir um anticorpo, porque eu já tenho pronto. Então, eu tenho uma resposta de memória que já vai atacar. É assim que funciona mais ou menos as vacinas. Quando você toma uma vacina, você toma o quê? O antígeno, por exemplo, do vírus da gripe. Então, você recebeu um vírus atenuado ou um vírus morto que foi para o seu corpo. Ele não é um corpo estranho? Você vai fazer o quê? Criar um anticorpo. Mas para criar um anticorpo demorou um tempinho, tá? Tem vacinas que demoram 10 dias, tem vacinas que demoram 21 dias para você conseguir ter o anticorpo. Então, por isso que a gente fala, vacinou, não está imunizado. Espera o seu corpo produzir o anticorpo. E aí sim, você adquiriu o anticorpo, você tem um anticorpo. Ah, mas para que eu estou tendo esse anticorpo? Para que quando você entrar em contato com algum antígeno, vamos supor, agora você vai entrar em contato com o mesmo vírus que causa a gripe, mas agora você tem uma resposta de memória, você já tem um anticorpo pronto. Então, é rápido atacar, você não pega a gripe, né? Então, essa é uma reação bem específica do nosso organismo. Bom, já que a gente só está falando de anticorpo, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue produzir o anticorpo. O anticorpo a gente consegue produzir de uma forma ativa ou de uma forma passiva. Então, imunidade ativa e imunidade passiva. O que seria a imunidade ativa? É quando o seu corpo, o seu sistema imunológico consegue produzir o anticorpo, né? Então, você está trabalhando para isso. O seu corpo está produzindo uma proteína de defesa. Então, é uma forma ativa. E a passiva, como o próprio nome está falando, é um jeito passivo. Você produziu? Não, você não produziu nada. Seu corpo não fez anticorpo, mas você precisava de um anticorpo. E aí, esse anticorpo foi produzido por um outro organismo, um outro ser, e passado para você. Como a gente já falou na soroterapia, não sei se vocês lembram, né? Você foi picado por uma cobra, e aí você precisa eliminar o veneno, só que você não tem um anticorpo, você precisa naquele momento, porque até o seu corpo, de uma forma ativa, produzir o anticorpo, você já está morto. Então, o que você faz?
você recebe anticorpos produzidos em outro organismo para poder sobreviver. Bom, vamos aos tipos de imunizações então. Da forma ativa, como eu falei, nosso corpo produz o anticorpo. Até ele produzir, é uma ação bem lenta, mas é duradoura. Vai viver, por exemplo, para sempre ou, se for vacina, por 10 anos, né? Então, como nós produzimos os anticorpos? Nós primeiro temos que entrar em contato com o antígeno. E nós entramos em contato com o antígeno de duas maneiras. Ou de um jeito que a gente fala natural, é quando você fica doente. Então, por exemplo, você entrou em contato com o vírus do Covid-19. Você ficou doente? Você se curou? Ótimo! Então, o que aconteceu? Você criou um anticorpo, demorou um tempo, você ficou mal, mas você conseguiu produzir o anticorpo, teve a doença, mas depois sarou. Então, significa o quê? Que você produziu seu anticorpo de uma forma bem ativa, né, para matar a doença. Mas também podemos produzir anticorpo de uma forma que a gente chama de artificial. Este está representado por aqui pelas vacinas. Então, a vacina, você toma o quê? Aquele antígeno que entra no teu corpo, seja de bactéria, seja de vírus, seja o que for. Aquilo é conhecido como algo estranho que entrou no teu corpo. Então, normalmente são os vírus atenuados, os antígenos atenuados que a gente chama. Aquilo entrou no teu corpo, você reconheceu que é uma coisa estranha e você começa a produzir anticorpo. Então, se você começa a produzir, é uma forma ativa, o seu corpo está produzindo. Mas foi de uma maneira artificial. Você introduziu um antígeno no teu corpo em quantidades pequenas para que você não fique doente, para que você faça o anticorpo. Aqui não, aqui foi uma forma natural. Você pegou a doença. Bom, na maneira passiva, como eu falei, você não produz o anticorpo, seu corpo não produz o anticorpo. Nós recebemos o anticorpo que vem de outros organismos. Então, a resposta é rápida, porque tem que ser naquele momento. Imagine lá o veneno da cobra. Você tem que ter naquele momento a resposta. E a resposta é passageira, porque depois que cumpriu o seu papel, aquele anticorpo acaba saindo, não tem mais a função, porque já foi utilizado. É mais ou menos como se fosse aqui, ó. Vamos supor que na resposta ativa, eu adoro bolo, vamos supor assim, bolo de chocolate. Supor não, porque eu adoro bolo. Bom, vamos supor que eu quero bolo de chocolate, porque eu amo bolo de chocolate. E aí, eu experimentei um bolo de chocolate que eu amei, e eu fui lá, consegui a receita, peguei a receita, escrevi a receita, fui fazer em casa, errei a primeira vez, fui fazer a segunda vez, acertei. Aprendi a fazer o bolo de chocolate. Então, agora que eu sei fazer o bolo de chocolate, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar quando eu tiver vontade de comer bolo de chocolate, eu vou e faço, porque eu tenho a receita. Eu tenho o quê? Eu tenho células de memória, eu tenho meu caderninho de receita, né? Então, eu consigo fazer o bolo de chocolate a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, quando me der a vontade. Mesma coisa aqui, quando entrar aquele mesmo vírus, você já tem a receita para combater. Mas de uma maneira passiva, como é que vai ser? Sabe a Sônia Cristina? Pois é, a Sônia Cristina, ela fazia bolo, né? Mas agora não tá fazendo mais. Não tô recebendo mais nenhum bolo. Mas se ela tivesse em sala de aula, ela faria um bolo de chocolate do jeito que eu gosto, né? E aí eu ia saciar a minha vontade de comer bolo de chocolate, porque a Sônia fez o bolo para mim. Foi uma maneira rápida e passageira para eu ter aquela gostosura que eu queria. Mas sabe como é que é, né? Quando acabar meu bolo, que eu vou comer tudo, pode demorar um dia, 2 dias, ou até mesmo horas. Você sabe que eu sou chocolatra. Eu acabo com aquele bolo. Quando acabar todo o bolo que a Sônia fez para mim, eu não tenho a receita. Eu não vou poder fazer de novo. E eu vou ficar com vontade. Só funcionou para aquele momento. Naquele momento que eu estava precisando muito. Então, a resposta passiva funciona mais ou menos assim. Nós inoculamos os anticorpos prontos que foram feitos por outras pessoas, né? Então, a resposta é rápida e passageira. Nós temos duas maneiras de resposta passiva. A resposta natural, que é muito importante para os bebezinhos, é que quando
é que o bebezinho, você sabe que o bebezinho não tem anticorpo, ele não entrou em contato com o mundo, ele não pôs a mão no chão, não pôs a mão na boca, ele tá ainda fazendo a sua flora, ele não fez os seus anticorpos. Então, o bebezinho, ele tem no início da vida dele os anticorpos que vêm via placenta, quando ele está dentro da mãe dele, e aí através da placenta vai passando os anticorpos da mãe para o bebê, ou mesmo quando ele nasce durante a amamentação, por isso que é tão importante a amamentação. Então, no leite da mãe vão vários anticorpos da mãe que o bebê pode utilizar. Só que assim, esses anticorpos foram feitos por quem? Pela mãe, não pelo bebê. Então, ele funciona no início. Depois, se o bebê não aprender a fazer, não entrar em contato com o antígeno, ele não vai ter mais. E nós temos a maneira artificial. A maneira artificial, como eu já falei para vocês, é a soroterapia. Então, lembra do veneno da cobra? Eu fui picado, eu preciso ter o soro antiofídico. Então, o cavalo faz os anticorpos, eu recebo esses anticorpos prontos. Então, tudo isso aqui é maneira passiva, seja de uma forma natural, que quando a mãe passa para o bebê, ou seja de uma forma artificial, quando a gente recebe o soro de alguma coisa. Eu estou falando aqui soro de cobra, né, ou antitetânico, mas também tem soro para tétano, para difteria, né? Então, tétano, por exemplo, se você furou seu dedo com ferro enferrujado, se você tiver a vacina contra tétano, ótimo, você tem o quê? Os anticorpos prontinhos. Pode vir o prego enferrujado que eu vou combater, porque eu sei como é que matar o tétano. Mas se você não tem a vacina, não tem o anticorpo, não adianta você ir no hospital para querer tomar vacina, porque se você tomar a vacina, vai demorar tempos e tempos e tempos para você criar o anticorpo contra o tétano, e até lá você morreu de tétano. Então, se você não tiver a vacina de tétano, você tem que tomar o soro antitetânico, tá? Porque você vai ter que receber anticorpos prontos por outro organismo para que você não tenha o tétano. Bom, eu estou falando tanto em vacinas, né? Mas o que são vacinas? A gente já tem uma certa ideia de vacinas que a gente já começou a falar em sala de aula, né? Então, a vacina é um método de se imunizar de uma maneira artificial, né? Então, nós recebemos, eu falo inóculo, vocês acham engraçado, eu percebi, mas tudo bem. Quando você recebe um micro-organismo estranho, eu coloquei vírus, mas pode ser bactéria ou outra coisa, né? Você inocula esses micro-organismos dentro do seu corpo. Mas assim, você está fazendo de uma maneira bem padronizada. É uma quantidade X de antígenos que nós estamos colocando no teu corpo. Nós nunca colocamos o agente patológico vivo na forma que ele é, porque se for assim você vai ficar doente. Então, como é que a gente inocula esses micro-organismos? Ou você inocula um pedacinho do micro-organismo, por exemplo, o vírus. Vou pegar, sei lá, o capsídeo dele. A bactéria, vou pegar sobre a membrana plasmática da bactéria. Você pode pegar um pedaço, não a bactéria inteira. Então, você pode usar pedaços do micro-organismo. Você pode pegar o micro-organismo morto, então eu mato os vírus, eu mato as bactérias para introduzir em você. Eles mortos não conseguem se multiplicar, mas é um corpo estranho, e aí você vai criar anticorpo para esse corpo estranho. Ou o que a maioria das vacinas são vírus atenuados ou bactérias atenuadas. O que significa isso? Que são vírus ou bactérias enfraquecidas. Então, é mexido no DNA ou RNA desses micro-organismos de uma maneira de biologia molecular, onde a gente mexe mesmo, para que eles fiquem mais fracos. Mas eles estão vivos, então quando você dá alguma coisa atenuada, você está inoculando dentro do teu corpo algo vivo. E esse algo vivo, ele vai conseguir se multiplicar, mas de uma maneira mais lenta, ele demora mais tempo para conseguir se multiplicar, mas vai se multiplicar. Mas, se você tiver um sistema imunológico muito bom, quando você dá um vírus atenuado, por exemplo, até ele conseguir se multiplicar, o seu sistema imunológico já conseguiu criar o anticorpo e matar estes vírus que forem introduzidos dentro de você. Mas, se você for uma criancinha bem pequenininha ou um velho com muita idade, que não tem um sistema imunológico bom, esses vírus atenuados, que são vírus vivos, vão se multiplicar, mesmo que lentamente se multiplica. Mas como o seu corpo demora mais tempo ainda para fazer um anticorpo, dá tempo deles se multiplicarem
de uma maneira suficiente de causar a doença. É por isso que pessoas muito idosas ou crianças muito jovens, né, bebezinhos, não podem tomar certas vacinas, porque não tem sistema imunológico para conseguir fazer a resposta do jeito que tem que ser, né? Então, é proibido realmente, eles falam maiores de 60 anos, tomar certas vacinas, né? Bom, então, como eu falei, o termo atenuação ou atenuado significa o enfraquecimento dos micro-organismos. Bom, como é que a gente faz uma vacina? Eu tenho aqui o esquema, porque na época que eu dava aula, a moda era febre amarela e dengue, mas agora é Covid. Mas como não existe vacina de Covid ainda, vamos com a febre amarela. Então, eu coloquei aqui um exemplo de como a gente produz a maioria das nossas vacinas, que são feitas com vírus atenuados, tá? Porque vocês sabem, bactéria é muito fácil de a gente conseguir produzir. As bactérias conseguem viver em um caldo de carne, não é assim? Qualquer coisa nutritiva para elas conseguem viver. Mas e vírus? Vírus vive dentro, quer dizer, fora da célula? Vírus não vive fora da célula. Vírus precisa de uma célula. Então, se eu quiser trabalhar com vírus, eu tenho que ter uma cultura de células para que esse vírus viva dentro das células, senão ele morre. Então, a maioria das vacinas que a gente tem para vírus é feita com ovo. Vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona aqui esse esquema. E aí, pessoas que possam ser alérgicas a ovo, elas não podem tomar vacinas. Você nunca ouviu falar que tem pessoas que não podem, são alérgicas a ovo, portanto não pode tomar a vacina? É exatamente isso, porque a maioria das nossas vacinas, existe vacinas que não são feitas em ovos, tá? Mas a maioria são, é mais rápida, a mais barata, não é barato fazer vacina, mas é mais barata entre todos os outros tipos de vacinas que a gente faz, é botar o vírus dentro do ovo. Então vamos lá. Então imagine aqui que eu tenho o vírus da febre amarela, né? Nós vamos atenuar esse vírus, fazer com que ele fique bem mais fraco, mas eu quero ele vivo. E aí, depois de atenuado, eu pego esse vírus e coloco dentro do ovo de galinha. Lá dentro do ovo de galinha, eu tenho um embrião. Se eu tenho embrião, eu tenho células lá dentro. Aí, olha só, ele entra aqui no ovo, entra aqui no embriãozinho da galinha e se multiplica. O vírus vai se multiplicando, que é isso que a gente quer. A gente quer criar vários vírus, porque a gente precisa fazer várias vacinas. E após um tempo, quando o embrião já estiver bem crescidinho e o vírus bastante multiplicado, nós pegamos esse ovo e quebramos ele em 1000 pedacinhos, trituramos esse ovo. Bom, depois de triturar esse ovo, a suspensão viral, porque nós vamos lavar e retirar tudo que não presta. Por exemplo, eu não quero criar nada com a casca do ovo, então a gente vai fazer as limpezas, que eu não vou ficar explicando aqui, que são processos longos, né? Mas, enfim, nós conseguimos retirar tudo que não presta e ficar só com a suspensão viral. Quando a gente tiver a suspensão viral, nós vamos congelar a menos 70 graus negativo. Então, esses vírus são congelados. Bom, depois de congelados, que é um jeito da gente tentar matar bactérias que tiverem aqui que não servem para a gente, porque a gente só quer saber de vírus, tirar qualquer coisa que esteja contaminando aqui a nossa suspensão de vírus. Então, depois de congelar a menos 70 graus, nós vamos fazer o quê? Vários testes e ver se este vírus aqui está purificado, que só exista vírus. Eu não quero casca de ovo, eu não quero bactéria, não quero célula de embrião de galinha, eu só quero vírus. Faz os testes, vê se realmente ele está atenuado, inocula em outro animal, uma alíquota disso, e vê se o bicho vai ficar doente ou não, para saber se realmente o seu vírus está enfraquecido. Bom, se está tudo ok, passou pelo controle de qualidade, isso vai virar uma vacina. O que a gente faz? Inocula essa suspensão bem limpinha, só com a suspensão de vírus, numa pessoa, que a gente chama de vacina, né? A pessoa recebe essa suspensão de vírus, né? O sistema imunológico vai reconhecer que algo estranho entrou no seu corpo e aí ele começa a produzir os anticorpos. Olha aqui um monte de Y. Ele vai criar um anticorpo específico contra isso. Muitas pessoas que o sistema imunológico não esteja muito bom, na hora que ela recebe a vacina, ela pode ter alguns sintomas, porque demora um pouco para criar o anticorpo. Então, ela pode ter alguns sintomas, como, por exemplo, uma febre, né?
uma tosse, ou mesmo quando toma a vacina da gripe, fica gripado, só que é uma gripe um pouquinho mais fraca, porque não deu tempo ainda de produzir os anticorpos, e a gente está colocando o quê? Vírus vivo, né? Eu mesma, por exemplo, eu tenho muita reação com a antitetânica. Então, toda vez que eu tomo antitetânica, meu braço fica bem vermelho, que é o processo de inflamação, afinal, eu joguei algo estranho, a pele não conseguiu retirar esse algo estranho. Aí veio a primeira resposta, que é a inflamação. Células fagocitárias estão tentando tirar aquela coisa que eu recebi da vacina. E aí meu braço fica muito vermelho, muito dolorido. Eu não consigo levantar o braço por nada de tanta inflamação que eu tenho naquele local. Mas depois de um tempo eu tô ok, tô bem e tô imunizado, já criei anticorpo. Infelizmente a vacina dura 10 anos e a cada 10 anos eu tenho que tomar essa vacina. E vocês também. Bom, aí você cria o anticorpo e agora você está imunizado contra aquele agente agressor. No caso aqui foi o vírus da febre amarela, mas poderia ter sido o vírus da gripe ou qualquer outra coisa que vocês imaginarem aí. Bom, em casos de picadas de animais peçonhentos, será que existe tratamento? A gente viu que sim. Nós podemos tomar o quê? O soro antiofídico, né? Então, através da soroterapia, você consegue eliminar aquela substância química que foi injetada no teu corpo, tá? Então, como eu já falei, né? Eu vou colocar aqui um gráfico que eu achei para mostrar para vocês como é que funciona a soroterapia. Eu coloquei aqui para soro antiofídico para picadas de cobra, mas pode ser qualquer coisa, antitétano, antidifteria, enfim, qualquer coisa que você precisa de anticorpo na hora. Então, aqui nós temos um cavalo. O cavalo é um animal bem forte, ele consegue receber o veneno da cobra e consegue não morrer pelo veneno da cobra, ele consegue produzir o anticorpo. Então, aqui inoculamos o veneno da cobra, que a gente vai ser nosso antígeno, né? O cavalo consegue produzir depois de um tempo, que ele também não produz da noite para o dia, né? Demora um tempo, ele consegue produzir o anticorpo, ele vai ter todas aquelas respostas. Primeiro a pele falhou, né? A resposta inata falhou, vai vir os fagócitos, que também é resposta inata, não vai conseguir tirar. E aí vai ter uma resposta mais elaborada, que é específica à humoral produção de anticorpo. Então aí produzimos um anticorpo. Vocês lembram que eu falei para vocês que nosso sangue tinha a parte sólida, que seria as hemácias, aí teria um branquinho aqui que seria os leucócitos, as plaquetas, e teria uma parte amarela, que ficaria aqui. Então, essa parte amarela a gente chama de plasma, que é a parte líquida do sangue. Eu não sei se vocês lembram numa primeira aula que eu falei que na parte líquida do sangue é onde se encontra quem? Os anticorpos. Então, quando a gente retira o sangue deste cavalo que já produziu anticorpo, nós centrifugamos esse sangue para conseguir essa parte amarela aqui, que é a parte líquida do sangue, é onde estão os anticorpos. E aqui a gente retira esses anticorpos, que na verdade é anticorpo contra o veneno da cobra que ele recebeu, e inoculamos na pessoa para que ela consiga sobreviver à picada da cobra, né? Porque já que ela não vai conseguir produzir o anticorpo, a gente tem que dar um anticorpo pronto para ela. É por isso que é tão importante a gente saber qual foi a cobra que nos picou. Porque no cavalo a gente joga, por exemplo, veneno de coral, veneno de jararaca, e aí cada cavalo produz um determinado anticorpo, ou para isso, ou para isso, ou para isso, ou para isso. Então, por isso que é tão importante saber qual cobra te mordeu para você tomar o soro antiofídico que seja eficaz para aquele veneno. Mas, por exemplo, a cobra te mordeu e saiu correndo e você não sabe. Pelo menos você sabe pelo menos a cor, era marrom, era verde, era amarela, era o quê? Você fala para o médico, era uma cobra assim. Não conseguiu ver, o que, que o médico faz? O médico, como ele não sabe qual foi a cobra que te picou, ele não pode te dar um anticorpo contra coral. Se por acaso você for mordido pela cascavel, você acaba morrendo do mesmo jeito, porque você tem um anticorpo contra isso e não contra isso. Então, normalmente, quando a gente não sabe a cobra que mordeu a pessoa, o médico faz o que a gente chama de pool de anticorpos. O que é o pool de anticorpos? É quando eu misturo, eu pego um pouquinho do anticorpo de cavalo que fez para coral, com um pouquinho de anticorpo da jararaca, com um pouquinho de anticorpo desse, com um pouquinho de anticorpo desse, que cada cavalo fez para uma coisa, misturo tudo e dou para a pessoa. Tem pessoas que conseguem sobreviver a esse tipo de picada, porque eu misturei tudo e tenho grandes chances de pegar uma cobra
que foi a que picou ela, né? E aí ela consegue sarar. Mas tem vezes que eu peguei, por exemplo, eu não sei a quantidade, mas vamos supor, 20 miligramas de anticorpo contra coral, 20 miligramas para esse, mais 20 miligramas, mas não foi o suficiente, eu tinha que ter 40 miligramas para poder sarar. Então, às vezes, quando eu tomo pool de cobra, que eu estou misturando vários anticorpos de cobras diferentes, a pessoa até acaba tendo alguma sequela ou mesmo morrendo porque não foi o suficiente o soro que eu dei para ela, ou não foi no tempo hábil para poder salvar ela. Bom, mas já que eu tô falando de anticorpos e a gente falou que ia falar um pouquinho mais de anticorpos, eu juro que é a última coisa, tá? Então não fiquem nervosos. Então, a gente viu que os anticorpos eram o quê? Aquelas proteínas que as células linfócitos B de bola produziam. Linfócitos B de bola também, quando estão produzindo os anticorpos, podem ser chamados de plasmócitos. Então, se vocês forem estudar por aí, linfócitos B de bola ou plasmócitos é a mesma coisa, tá? São células que conseguem produzir anticorpo. E se elas conseguem produzir anticorpo, nós estamos dando o quê? Uma resposta humoral. Então, a gente viu aí que nós podemos ter a produção do nosso anticorpo, né, de uma maneira natural, quando a gente adquire a doença, olha o vírus do Covid pegando ele, ou de uma maneira artificial, quando a gente toma uma vacina. Então, de uma forma ativa, eu posso ter dessas duas maneiras, né? Nós produzimos o nosso anticorpo, né? Mas seja de uma maneira natural ou uma maneira artificial, nós vamos ter uma célula de memória. Mas também podemos ter anticorpo de uma forma passiva, quando a mãe passa, por exemplo, pelo aleitamento materno. Ele vai dar aqui o leite para o bebê e nesse leite vai o anticorpo que a mãe produziu. Só que o bebê não sabe a receita. Então, quando acabar o anticorpo da mãe aqui, ele não vai ter mais proteção, tá? Ele vai precisar ele produzir, né? Mas o bolo podia, né, chegar, né? Enfim. Bom, então vamos falar dos anticorpos. Anticorpos ou imunoglobulinas é a mesma coisa, né? Então são essas proteínas que são produzidas pelos linfócitos B de bola, ou também chamado de plasmócitos, quando existe uma resposta a um antígeno. Nós temos alguns tipos de anticorpos que nós vamos dar uma pincelada em cada um deles. Nós temos o IgG, o IgM, o IgA, o IgD e o IgE. Começamos com a IgM, que é a imunoglobulina M, ou o anticorpo M, né? A IgM é o primeiro anticorpo que é produzido. Então, sabe quando você pega a doença? Você acabou de pegar uma doença. Então, vai ter todo aquele esquema, né? Vai ter a barreira natural, vai ter as células fagocíticas. E aí, o que acontece? Acontece que nada respondeu e você precisa criar um anticorpo. Quando você vai produzir um anticorpo, o primeiro anticorpo que você produz na tua vida se chama IgM, né? Esse anticorpo, ele é um anticorpo assim que, digamos assim, não é tão eficaz, porque ele é o primeiro que está sendo produzido. Então, se não funcionar, vai ter que vir uma coisa melhorzinha, um anticorpo melhorzinho, né? Sabe igual quando eu tento fazer o bolo? Fui tentar fazer pela receita lá, o bolo de chocolate, não funcionou a primeira vez, mas a segunda funcionou. Então, o IgM é a primeira resposta que a gente tem, o primeiro anticorpo que é produzido. Não fornece uma imunidade a longo prazo, tá? Ele não fica na memória. Ele é uma proteína que é produzida para tentar tirar aquela coisa, mas a gente sabe que às vezes não funciona e que a gente precisa de um anticorpo secundário. Bom, esse anticorpo, então, como eu falei, ele é produzido na fase aguda, no início da doença. São os primeiros anticorpos que a gente produz, tá? Eles compõem de 5 a 10% dos anticorpos no soro. Então, sabe quando a gente quer saber se a pessoa está infectada há muito tempo ou se acabou de pegar a infecção? A gente tira o sangue dela, pega a parte líquida, que é o soro, aquela parte amarelinha, e dosamos. Se a pessoa apresentar anticorpo IgM, é que ela acabou de pegar a doença. Agora, se ela já tiver anticorpo IgG, é que a doença já está faz tempo. Bom, então vamos ao anticorpo IgG, ou também chamado de imunoglobulina G. Esses são os anticorpos que nós temos em maior quantidade. 80% dos anticorpos do nosso soro, na nossa parte líquida do sangue, é de IgG, né?
tem IgG contra veneno da cobra, se você foi picado. Tô brincando, você não vai ter. Mas você vai ter IgG contra o sarampo, IgG contra hepatite, enfim, as vacinas que vocês tomarem. Então, agora sim, agora você tem os anticorpos IgG. E o interessante desses anticorpos é que este é o único anticorpo que consegue atravessar a placenta. Então, os outros anticorpos, IgA, IgE, IgD, IgM, nada atravessa a placenta. Só o IgG consegue passar a placenta. Então, os IgG maternos é o único anticorpo, já fica a dica, hein? É o único anticorpo que passa pela placenta para conferir a imunidade passiva ao feto, tá? As imunoglobulinas G também podem ser chamadas de gama-globulina, tá? E ela vai fornecer, sim, uma imunidade ao longo prazo. Se for por vacina, vai durar, por exemplo, mais uma média de 10 anos. Se for de um jeito natural, você pegou a doença e fez o anticorpo, aí é para sempre, tá? Então, o IgG protege contra tudo. Nós podemos criar anticorpos contra vírus, bactérias ou qualquer outra coisa da classe IgG. Bom, sempre que a gente fizer o teste laboratorial e você tiver o anticorpo IgG, significa que você já está imune à doença, porque não é uma doença que acabou de se instalar no teu corpo. Você já teve a doença e agora você está imune. Sabe quando a gente quer saber se você tomou a vacina ou não? Eu posso escolher o seu sangue, e aí eu pego lá na parte líquida do seu sangue, o soro, e vou ver se você tem, por exemplo, não sei se você tomou vacina contra a hepatite. E eu vou lá ver se você tem anticorpo para hepatite. Se você tiver anticorpo IgG no seu soro, significa que você foi vacinado, então, ou você teve a doença, né? Então, significa que você está imune para a hepatite. Não precisa tomar vacina que está tudo ok. Agora, se você não apresentar IgG para hepatite, vai tomar vacina que você não tem nada de imunidade. Bom, a IgD ou imunoglobulina D. Nós encontramos em pequenas quantidades no nosso corpo, 0,2% só, né? Este anticorpo é encontrado não só no sangue, mas também na linfa e na superfície dos linfócitos B, ou células B, e não se sabe muito bem a função, mas se ele existe, ele deve ter alguma função, é que a gente ainda não descobriu para quê. Bom, a IgA, ou imunoglobulina A, nós temos de 10 a 15% desse anticorpo no nosso sangue, né? Mas, assim, o mais importante deste anticorpo é que, além de encontrar no soro, nós podemos encontrar onde? Nas mucosas, nas secreções corporais, como muco, saliva, lágrima e o principal de todos. É o único anticorpo que nós vamos encontrar no leite materno. Esse aqui vai dar também a imunidade passiva para o feto. Através do leite da mãe, ela passa alguns anticorpos da classe IgA. Então, esse aqui também é muito importante, tá? Enquanto o IgG passa pela placenta, o IgA passa por secreções, principalmente leite materno, tá? É por isso que muitas vezes, né, a pessoa fala, a mãe tem HIV e nasceu bebê, mas ela não pode amamentar. Ela não pode amamentar porque também o vírus pode passar pelo leite. Então, pelo leite pode se passar muita coisa, né? Tanto coisas boas como coisas ruins. Então, se a mãe está doente, não se deve alimentar seu filho com esse leite. Bom, então, como eu falei, naquele leite inicial da mãe, o colostro, que a gente chama, né, nós encontramos altas concentrações de IgA, e isso é muito importante para o recém-nascido, receber o colostro, tá? E vamos encontrar IgA em várias secreções, como eu já coloquei aqui, né? E como ela está nas mucosas, ela também, esse anticorpo fornece a proteção contra os organismos que invadem pelas vias aéreas. Então, nariz, mucosas, os cílios que ficam nessas mucosas, células ciliadas, né? Enfim, aqui é o anticorpo de defesa contra a que entra por vias aéreas. Bom, o IgE, ou imunoglobulina E, é o anticorpo que em menor quantidade nós encontramos no nosso corpo, a não ser que você seja uma pessoa hiperalérgica. E aí você vai produzir muito desses anticorpos, porque o seu corpo,
Alergia o que que é? Quando você tem um exagero da resposta do seu sistema imunológico. Não era para ser tão exagerada a resposta, mas a pessoa tem uma resposta muito exagerada, produz muito anticorpo contra a poeira, contra isso, contra aquilo, e aí acaba tendo esses processos que a gente chama alérgicos. Então, se você for alérgico, aí sim você vai ter muito desse tipo de anticorpo, que é a IgE. Uma pessoa normal a gente não tem tanto, é pouquinho, tá? Bom, esse anticorpo tem a capacidade de se ligar aos basófilos, não sei se vocês lembram dessas células, mas são umas células que a gente chama fagocíticas, que promovem a liberação da histamina. Então, juntamente esse anticorpo com esta célula faz a festa no coitado que é alérgico. Bom, então o IgE é um anticorpo que nós vamos encontrar bastante nas reações alérgicas e também nas infecções parasitárias. Nós vamos ficar por aqui. Até uma próxima reunião.